terça-feira tem o nosso quadro Saúde em Dia no JA. E olha, hoje a gente vai te mostrar que a conexão com a leitura pode fazer muito bem para a saúde, Cris. A ciência já comprovou que ler é sim uma terapia, né? E tem até um termo para isso, é a biblioterapia. E para explicar como é que é essa biblioterapia, eu vou chamar o Thiago Boff, que está no meio dos livros, lá na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. E essa técnica, Thiago, pelo que se diz, ajuda até mesmo a resolver traumas, como, por exemplo, esse da enchente que nós passamos. Pois é, Cris, boa tarde a ti, boa tarde a todos. A gente está no meio dos livros, Roberto Rigato e eu, aqui no mundo dos livros, para falar, por exemplo, que a biblioterapia ajuda, sim, nos traumas. Por exemplo, ressignificar algo para alguém que perdeu a casa, que perdeu tudo na enchente. E tu pode, através de sessões de biblioterapia com um profissional, mostrar para essa pessoa, lendo, fazendo leituras que mostrem para ela que ela tem a vida ainda e que ela pode recomeçar. A partir de histórias, a partir da literatura, ela pode enfrentar esse trauma. Uma outra maneira é contando este trauma escrito, desabafando. E para isso a gente vai ouvir algumas histórias daqui a pouquinho. Mas antes, Roberto Rigato, vamos dar um passeio aqui pela feira. Aqui tem o Drummond e o Quintana conversando, os dois, né? Dois grandes poetas e escritores da nossa literatura. E eu estava agora há pouco aqui caminhando pela feira e eu ouvi uma dica de uma livreira. Eu falei para ela, tu gosta de ler para reduzir a ansiedade, que é um termo da biblioterapia? Ela disse, quando eu estou ansiosa, eu tenho dificuldade de ler. Mas aí, Marilei, qual foi a dica que tu falou para ajudar a reduzir? Boa tarde. Oi, boa tarde. Eu escrevo. Quando eu estou muito ansiosa, eu pego a mania, né, de escrever. Eu escrevo o que eu estou sentindo, o que eu estou achando, não tem uma sequência, não tem nada. Só escrevo aquilo para botar para fora, porque como eu estou ansiosa, eu não consigo me concentrar na leitura. Mas aí eu uso a escrita. Essa dica da Marilei vai estar na reportagem que a gente vai falar deste livro, Historicamente Livre, de pessoas que colocaram suas histórias no papel. Acompanha conosco a reportagem agora, por favor. Oi pessoal, meus famosinhos e famosinhas, Historicamente Livre vai pro Jornal do Almoço. A Jéssica é influencer. Gosta de aparecer. Gosto bastante. Por isso está toda produzida. Sim. Ela é deficiente visual e enfrenta ansiedade e depressão. Agora descobriu uma nova forma de tratar a saúde mental. A ideia do livro surgiu num momento que eu estava muito mal. Que eu queria me afastar de tudo, desistir de tudo. Direcionar a atenção para as palavras também mudou o rumo da vida do Rodrigo. Eu cheguei no fundo do poço mesmo com a depressão, assim, muito mal. E daí muitas pessoas me ajudaram de um monte de lugares. Escrever me ajudou, porque antes eu não me expressava. Depois da ideia do livro, comecei a me motivar mais. Historicamente Livre foi escrito por pacientes do Centro de Atenção Psicossocial Bem Viver, do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Foi lançado na feira e hoje é distribuído de graça. Os autores do livro são pessoas em sofrimento psíquico. Mas quando eles estão no processo de escrita, dizem que a depressão e a ansiedade ficam em segundo plano. É o momento mais leve para eles, que a mente floresce e que tudo fica mais colorido. Eu consigo sentir uma tranquilidade e as coisas vêm só fluindo. Os benefícios da escrita para a saúde mental foram comprovados pela ciência, como explica essa biblioterapeuta. O nome sugere que é uma terapia por meio dos livros, né? Mas a biblioterapia é muito mais do que isso. É o cuidado com o desenvolvimento do ser humano por meio das histórias literárias. Porque a linguagem simbólica e metafórica, né, contida na literatura, ela ativa elementos terapêuticos, como a catarse, a introspecção, a projeção, que são elementos que despertam as emoções. Esse é um tratamento complementar. Claro que a leitura e a escrita não vão substituir, né, a procura de um profissional da saúde mental. Mas a gente pode dizer que elas formam novos caminhos do cérebro, o que é muito benéfico. Hoje em dia nós temos muitos estudos mostrando que leitura, escrita, lazer em geral, exercício físico, né, auxiliam muito no tratamento dos transtornos mentais.
Ler e escrever reduz o estresse, ajuda no controle da ansiedade e pode até liberar dopamina, aquela sensação de dever cumprido na nossa mente. Geralmente fica um pouco mais acelerada, né? Mas não acelerada de uma parte ruim, acelerada de uma parte boa, assim, como se estivesse dissertando uma parte do cérebro, assim, sabe? E dá uma certa satisfação depois que eu vejo o texto pronto. Biblioterapia aplicada a pessoas com transtornos graves é algo sério, que exige formação e cuidado. Mas não é qualquer livro para qualquer pessoa, né? Por quê? Porque assim como a palavra, ela cuida, ela também fere. A minha mãe perdeu tudo, né, na enchente. Então, ela está altamente depressiva. Então, o que se faz? Eu escolho para ela poesias, mas poesias que assim, ó, que elevem, que pensem em ressignificar aquele momento. A gente tem que reescrever essa história. E quem vai reescrever é tu. Foi o que o Carlos fez após perder tudo na enchente de maio. O que ele passou está no livro, como um desabafo. Foi muito horrível, só tinha pessoas apavoradas, pois também foi preciso de ajuda de outros estados do Brasil. Nisso podemos perceber o quão grande foi e ficou o estado do Rio Grande do Sul. Histórias reais que se misturam à ficção. Ali na história a gente é livre, né? A gente pode ser quem a gente quiser. E os teus pacientes podem ser o que eles quiserem? Claro, a ideia do ser livre, né? Por isso já diz no livro, né? O nome, historicamente, né? Da mente, a mente poder ser livre, a mente poder viajar, a gente poder transcender, né? Conceitos, paradigmas. Romper barreiras e ter a autoestima recuperada. Teve uma que disse, eu vou viajar para fora, eu quero levar o teu livro para ler na viagem. Eu fiquei assim, imagina, a pessoa tá pegando e fazer uma viagem internacional e, tipo, quer ir lendo algo que eu fiz. Te dá orgulho? Me dá orgulho demais, assim, é sensacional. E emocionar quem a gente conhece só de longe, pela imagem ou pela voz. Quem é uma das comunicadoras favoritas da RBS para ti? Sara Bodovsky. E aí, esse livro aqui tu mandou para ela. Eu mandei um vídeo teu, né, dizendo, esse livro é para ti, Sara Bodovsky. E ela respondeu com áudio, ó. Meu Deus, eu comecei a chorar com isso, Thiago. Nossa, que coisa linda que tu fez. Nossa, eu vou receber com muito carinho. Tu falou que esse livro é para ajudar pessoas que nem conhecem. A Sara, sem te conhecer, te ajudava. Exatamente. A vida é preciosa, assim, não pode desistir da vida nunca, assim. Por mais que tenha passando por momentos de dificuldade, as coisas são provas para elas passarem, para elas se tornarem pessoas mais fortes e melhores. Beijo, Sara. Que interessante, Que né? amor, um beijo pra Sara também, ela é tão querida mesmo. E uma outra forma da gente resolver traumas pode ser também através da música, sabia? Isso é uma boa ideia mesmo, porque a gente manifesta as emoções, né? É isso, gente. E falando nisso, logo mais à noite tem o